A paz do Senhor Jesus. Queremos anunciar o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem e a condenação daqueles que rejeitam, porque a palavra de Deus não volta vazia. Diz assim no Evangelho de João, capítulo 5: os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Examinai as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Muitos leem a Bíblia. Todas as religiões acreditam nesse livro. Mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, o qual inspirou esta profecia, jamais vão entender. Vai ser sempre raciocínio humano, e sempre vão querer inventar alguma coisa a acrescentar neste livro. Mas Apocalipse já deixou avisado que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus acrescenta as pragas e as maldições que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra desse livro, Deus tira o direito da vida e de entrar na cidade santa. Então é importante a fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, que foi inspirada por Deus. Não é para ouvir essas porcarias de funk, não é para ouvir essas músicas do diabo, é para ouvir a palavra de Deus. Mas infelizmente a geração de hoje é só isso. Todo lixo que o diabo despeja, as pessoas abrem o ouvido, porque no final dos tempos iam tampar os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, para não ouvir a verdade. Mas quem tem sede de Deus, beba da água da vida. Quando Jesus falou aqui da ressurreição, tinha uma classe de pessoas na sua época chamada saduceus, que não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição. Então Jesus estava pregando para eles, porque ele chegou, esses saduceus chegaram para Jesus e falaram: olha, um homem tinha uma mulher, essa mulher perdeu o marido, e essa mulher depois, aliás, morreu a mulher, ele casou com outro, casou com outro, casou com outro, casou 7 vezes, foi morrendo e foi casando. E aí eles perguntam para Jesus na ressurreição, de quem que ele vai ser o marido? Com quem que ele vai ficar depois que partir para o outro mundo? O primeiro marido, o segundo marido, o terceiro, o quarto? Jesus falou assim: vocês erram em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí que está o erro de não acreditar nas Escrituras, porque Jesus vai dizer assim: no céu não se casam e nem se dão em casamento, mas serão semelhantes aos anjos, terão um corpo diferente, terão uma vida diferente. Lá não vai ter mais sexo, lá não vai ter mais filhos, todos serão filhos de Deus para toda a eternidade. O profeta Daniel, do qual os saduceus não acreditavam nos profetas, ele também falou: muitos vão ressuscitar para a vida eterna, outros irão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. O problema é que, por causa de não ter essa fé de acreditar na ressurreição, o diabo inventou a reencarnação, que a pessoa morre e volta em outro corpo. E a maioria no Brasil é uma maioria espírita que acreditam nessa doutrina, ou então segue o budismo, que também acreditam nessa doutrina de reencarnação. Tanto que eles pregam que Jesus Cristo é um espírito reencarnado várias vezes, que Jesus é um espírito aperfeiçoado. Mas João, o apóstolo, ele escreveu uma carta dizendo assim, que quem não crê que Jesus Cristo veio em carne é espírito do anticristo, é mentira, é filho do diabo, é mentiroso. Por isso que a gente não pode deixar de anunciar a ressurreição,
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai dizer assim: se a gente não acredita na ressurreição, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. Por isso que Jesus falou assim: esse povo me adora em vãos, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Reencarnação, segundo o apóstolo Paulo diz, é doutrina de demônios. Jesus, ele disse muito bem claro lá em Lucas 16, quando ele falou da morte do rico, que o rico estava no inferno e ele queria que o Lázaro, o mendigo que tinha ido para o céu, ele queria que o mendigo descesse na terra e pregasse para os seus irmãos, para que os seus irmãos não viessem para o inferno, aquele lugar de tormento onde ele estava. Aí Abraão responde: impossível, não podem descer lá, os mortos não podem descer na terra. Na terra eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Se não acreditam em Moisés, não acreditam nos profetas, vocês vão acreditar que algum morto viria pregar para vocês? Seria ridículo um mendigo aparecer na casa do rico, falar para a família dele que o seu irmão estava no inferno. Jamais eles iriam acreditar no mendigo. Agora não tem como deixar de acreditar no profeta, como Moisés, ou então nos outros profetas que foram inspirados por Deus e fizeram milagres extraordinários. Agora deixar de acreditar num homem que falava com Deus face a face, como foi o caso de Moisés, para acreditar em Chico Xavier, que abaixa a cabeça e recebe espíritos de demônios. A maior parte das músicas hoje são psicografadas. Artistas falam isso. Paul McCartney, dos Beatles, já disseram isso. Cantoras brasileiras já disseram isso. Roberto Carlos já falou isso. São músicas psicografadas que espíritos dão a inspiração para eles. Nesse mundo que a gente vive, ou a inspiração vem de Deus, como foi a Bíblia Sagrada, as Escrituras, ou então o livro do Harry Potter, que quando a mulher escreveu esse maldito livro de feitiçaria, ela disse que o espírito falava com ela de madrugada. Por isso que ela ficou rica da noite para o dia. A maior parte desses artistas, a maior parte desses jogadores de futebol que fazem sucesso, são inspirados pelo diabo. O diabo entra na vida deles porque eles querem glória, porque eles querem fama, porque eles querem riqueza. A maior parte dos ricos seguem o espiritismo. Sabe por que os ricos não querem o cristianismo da Bíblia? Porque Jesus falou para o rico: vende tudo que tem e dá o dinheiro para os pobres, aí você terá um tesouro no céu. Por isso que os ricos querem acreditar na reencarnação. Por isso que eles acreditam nessa doutrina do diabo, porque o Deus deles é o diabo, o Deus deles é o dinheiro. E Jesus falou: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Mais fácil será um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Por isso que o Edir Macedo não é crente, o Deus dele é o dinheiro. Por isso que o Malafaia não é crente, o Deus dele é o dinheiro. Por isso que o Papa Francisco não é crente, o Deus dele é o dinheiro, ou o ouro que está dentro do Vaticano. Não são crentes, usam o nome de Jesus em vão, blasfemam do nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Para quê? Para se vangloriarem de serem alguma coisa aqui na terra? Para pensarem que vão reencarnar em outra vida? A vida que está reservada para eles vai ser onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca apaga, onde será densas trevas, como disse o apóstolo Pedro, para o Papa e para esses pastores do diabo, pastores de bode. Lá que vai ser o fim dessa cambada que escolheram a mentira do que é verdade. Não querem tesouro no céu, não querem receber a ressurreição da vida.
são filhos da desobediência, não são filhos da ressurreição, são filhos da ira de Deus, como diz as Escrituras. Então, quando Jesus falou assim, eles têm os profetas, ouçam-nos. Então, vou ler o que o profeta Isaías falou a respeito de consultar os mortos, como o espiritismo faz, como o catolicismo faz, pedir ajuda para Maria, pedir ajuda para Benedito, para São Cristóvão. Isso é espiritismo, invocar o nome de pessoas mortas. Em João 3,13, ninguém subiu ao céu, disse Jesus, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, Isaías capítulo 8, ele diz assim, no versículo 20, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão seu rei e a seu Deus, olhando para cima, e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Aqui é a vida de quem consulta os mortos, porque ele está dizendo, quando disserem, vamos consultar os espíritos familiares, vamos consultar o espírito daquela pessoa da nossa família que morreu, e é isso que o espiritismo faz, consultar, entre aspas, um parente que morreu. Mas na verdade, se Jesus falou que eles não podem descer aqui, então logicamente são os demônios, porque o apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, que não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Os demônios têm esse poder de aparecerem em visões, como se fossem pessoas mortas. O diabo tem esse poder de aparecer e imitar a voz de uma pessoa que morreu, porque esses demônios estão incorporados nesses médiums. Por isso que os profetas já avisavam, não consulte os mortos, é abominação. Aí Jesus mandou consultar Moisés. Eu li para vocês o profeta Isaías falando para não consultar os mortos, porque se você fizer isso, você vai ser empurrado para as trevas, você vai viver uma vida de angústia, tá? Aí quer pular da ponte, quer pular na frente do trem. Por quê? Porque está invocando demônios. Não é o morto da família, está invocando demônios. Por isso que o diabo não gosta que lê a Bíblia, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente desmascara as mentiras que ele conta para o povo. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, está escrito assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Isso aqui era um costume que os cananeus, que habitavam na terra de Israel antigamente, na Canaã, aqueles 7 povos que habitavam ali, eles tinham vários deuses, e eles sacrificavam seus filhos, suas filhas, aos demônios, a Moloque e vários outros deuses. E essa prática, ela está impregnada na vida dos ricos até hoje. Dentro do Vaticano, essa prática prevalece, de matar crianças inocentes. O Papa Bento XVI foi destituído do cargo por causa disso. Se o Bento XVI sair do Vaticano, ele é preso por acusações, ele é preso pela Interpol por sacrifício de criança dentro do Vaticano. Infelizmente, as pessoas pensam que aquele velhinho é um sacerdote, só se for sacerdote do diabo, porque de Deus nunca mandou matar criança, tá? Por isso que o povo está enganado aí com religião. A Bíblia é a palavra de Deus, e quem não aceita isso é soberbo, e quem não aceita isso rejeita a Deus, não rejeita homens, escreveu o apóstolo Paulo. Então preferem acreditar no Papa do que acreditar em Moisés, preferem acreditar no Chico Xavier do que acreditar em Jesus Cristo. Por isso que estão indo para o inferno, porque não querem acreditar na verdade, querem acreditar no diabo. Por isso que estão indo para o inferno. Não é por causa do pecado, é porque não aceitam a verdade.
porque a verdade vos libertará. João 8,32. Até hoje, esses maçons, filhos do diabo, até hoje matam crianças. Desaparece criança no mundo inteiro por causa dessa maçonaria que controla todas as emissoras de TV, que controla a maioria das igrejas evangélicas, da qual a igreja católica é a principal mãe dessa maçonaria. É bom você conhecer a verdade, porque se o diabo te enganar, você vai passar a ressurreição da morte lá no inferno, porque o corpo vai ter que sair da terra. Não haverá adivinhador. Esse negócio de tarô, búzios, carta, esse negócio tudo é do diabo. Você pode ver aí que tem propaganda disso e tudo que é poste. Adivinhações, agoreiros, feiticeiros, encantadores, astros, consultar os astros, astrologia. Astrologia é uma feitiçaria. Isso aí já é antigo, desde o Egito se consultava os astros. Signo, quem é cristão não tem signo. Quem é de Cristo não tem signo, não se baseia em estrelas. Mas o mundo é isso aí, é só engano do diabo. Nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, encantamento, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, médiuns. É a Bíblia que diz. É abominação esse negócio de médiuns. É abominação invocar o nome de Maria. Maria está morta. Se dizem que a Maria não tem pecado, por que ela não morreu na cruz? Por que Jesus, o Filho de Deus, o Deus vivo, teve que encarnar, nascer gerado pelo Espírito Santo? Se a Maria não tivesse pecado, por que ela não morreu na cruz? Todos os nascidos de Adão e Eva nasceram com pecado. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram e não há um justo sequer, não há um que faça o bem e nunca peque. Como Jesus falou, o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A ressurreição da vida e a ressurreição da morte. Isso vai acontecer aqui em Apocalipse. Esse vai ser o dia. Eu vi um grande trono branco, o dia do juízo final, e Jesus vai estar sentado nesse trono branco. Eu vi os grandes, os pequenos, o mundo inteiro, todas as pessoas que nasceram aqui nesse mundo estarão diante desse trono para serem julgados conforme suas obras. Vai abrir os livros e vai mostrar a vida dele. Aí vai abrir o livro da vida e vai procurar o nome da pessoa escrita, aquela que nasceu da água, que nasceu do Espírito, aquela que foi batizada, que se converteu, aquela que bebeu sangue, aquela que comeu o pão, que participou do sacrifício de Cristo, aquela que sofreu por causa do Evangelho. O mar, os mortos deram os que neles haviam. O inferno deram os mortos que neles haviam. Foram julgados, cada um segundo as suas obras. Por enquanto a alma que morreu sem salvação está no inferno. O corpo está enterrado, ou então pode ter tacado fogo, jogado no mar, como é o costume de algumas religiões, queimar o corpo e jogar no mar. Mas não adianta. Deus irá ressuscitar o corpo no dia do juízo final. O corpo tem que sair para a ressurreição. O corpo vai ter que voltar. Não existe reencarnação. O corpo tem que voltar. A alma vai sair do inferno, vai se apresentar juntamente com o corpo. Para quê? Para serem lançados no lago de fogo, a segunda morte. Como diz aqui no versículo 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por isso que a Bíblia fala: prove a Deus salvar os crentes, crentes em Jesus, crentes nos profetas,
crentes em Moisés, crente nos Salmos. Não adianta ser crente no catolicismo ou crente no espiritismo. O diabo, ele inventou várias religiões para que os homens fossem enganados. Espírito do erro. E aí querem. A Bíblia diz que eles querem, eles gostam de ouvir a mentira. Mas o que adianta? Como diz um ditado, a mentira tem perna curta. Assim que você morrer, você descobre a verdade. Assim que você morrer, você passa para o lado de lá. E no inferno não vai ter missa de sétimo dia. Ao terceiro dia, Jesus estava ressuscitado. Se o padre fosse fazer missa para Jesus, ia chegar 4 dias atrasado. Jesus já estava vivo. Não vai ter reza de terço. Isso é mentira para ganhar dinheiro. Quanta mentira! Por isso que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta, no capítulo 2: vão fazer de vocês comércio com palavras fingidas. E não adianta querer o espiritismo, apresentar obras de caridade, que ajuda os mendigos, que dá sopa na boca. Não adianta vir com Madre Teresa de Calcutá. É outra falsária, é outra mentirosa. Não tem como o homem negar o sangue que foi derramado de Jesus na cruz para acreditar em Chico Xavier. Não tem como o homem negar o sangue de Jesus que foi derramado para perdoar os nossos pecados para acreditar em Papa Francisco. Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Para onde a Daniela Mercury vai, se não se arrepender da sua babaquice? Para onde esses artistas vão? Esses gays pensam que a vida deles é sexo. Coitado desses gays. Se eles vivessem, se esses gays de hoje vivessem na Idade Média, sabe o que a Igreja Católica fazia com os gays? Amarravam de perna aberta, de ponta cabeça, e cerrava no meio. Isso aí sim era homofobia. A igreja tem a obrigação de pregar para o gay se converter. Mas tanto gay como bêbado, como mentiroso, como aqueles que adoram imagem de escultura, se eles não se converterem, aceitarem a verdade, serão lançados no lago de fogo. A ressurreição vai acontecer para a igreja quando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu, como está em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. No 50 diz assim: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui eu vos digo mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Convém que isso que é corruptível, nossa carne, nosso corpo, se revista de incorruptibilidade, isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O trabalho de servir ao Senhor e de agradá-lo, esse é o trabalho da igreja, de pregar o Evangelho de Jesus Cristo e denunciar as obras do diabo, que são a mentira, que estão levando as pessoas para o inferno. Portanto, se você quiser herdar a vida eterna, você tem que nascer de novo. Você tem que crer em Jesus Cristo, o príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro, porque o resto é mentira do diabo. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe no nome de Jesus.